Vamos orar, queridos. Senhor Deus, a nossa oração nesse momento é que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade, para nos tornarmos sensíveis à palavra e à vontade do Senhor. Que a meditação nessa noite, ó Deus, ela seja rica para cada um de nós, segundo o bom propósito do Senhor para as nossas vidas. Abençoe cada um dos amigos que estão aqui, dos queridos que aqui estão, aqueles que estão assistindo a essa mensagem pela internet, seja agora ao vivo, aqueles que assistirão depois. Que a graça do Senhor seja abundante sobre todo o povo de Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, de vez em quando sua mulher chama você, aí uma pergunta para os homens, para discutir a relação. Vai, Adriano, de vez em quando a Cristina chega e diz, precisamos sentar e conversar. De vez em quando. Que bom, isso não acontece só comigo, né? Por que eu estou falando isso? Porque alguns dias atrás, Edileia e eu estávamos conversando e ela me achando desanimada em relação a algumas coisas, e de fato eu estava, e ela perguntou para mim sobre um determinado sonho, um determinado projeto nosso. E eu virei para ela e na verdade nós não estávamos juntos, na verdade a gente estava conversando como os jovens através de e-mail, né? Ela lá em casa, eu aqui no escritório, e a gente nessa comunicação moderna da internet hoje. Aí eu respondi para ela dizendo, eu desisti, estou abrindo mão disso, eu acho que não tem nada a ver, já teve algumas coisas que eu abri mão, me acostumei com elas, eu estou achando que eu desisti. E ela respondeu uma coisa para mim, queridos, e eu não agradeci a ela, estou fazendo isso agora, que mexeu comigo. E ela disse o seguinte, amor, não me deixe sonhar sozinha, é muito ruim sonhar sozinha. E eu pensei, aí eu nem respondi o e-mail mais, né? Depois daquilo eu não respondi, fiquei quietinho no meu canto, depois a gente conversou um pouco, mas isso ficou, não me deixe sonhando sozinha, porque sonhar sozinho é muito triste. Aqui estava o texto que nós lemos, encontra-se uma mulher que sonhava sozinha, uma mulher que tinha um grande sonho, um grande projeto, que parece tão simples para tanta gente, ter um filho. Só isso que ela gostaria de ter, um filho. E mais do que isso, ela casada com um senhor chamado Eucana. Eucana tinha não apenas Ana como esposa, mas tinha também Penina. Agora, um homem dividindo, aliás, sendo dividido por duas mulheres, eu imagino que a relação aí nesse trio amoroso não era muito legal. De vez em quando deviam surgir algumas complicações, especialmente porque Penina tinha o seu sonho realizado de ser mãe. E Ana não. E Ana chorava, e Ana lamentava pelo fato de não poder ver o seu sonho sendo realizado. E aí eu fico pensando, queridos, sobre os nossos sonhos. Como Ana, como tantas outras pessoas, nós temos sonhos, nós temos desafios pela frente. E uma vez eu vi alguém escrever uma frase, eu não sei quem é o autor dela, eu coloquei entre aspas porque a frase não é minha, que diz, não seja empurrado por seus problemas, seja conduzido pelos seus sonhos. E sabe por que isso é importante, queridos? Porque às vezes nós somos simplesmente levados e empurrados por aquilo que nos acontece, seja alguma coisa boa ou alguma coisa difícil. Nós simplesmente entramos naquela
teologia, se eu posso chamar de teologia, uma música bastante conhecida que diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vamos ver o que acontece. Gente que resolve ter a vida definida, sendo empurrado pela vida ou pelos problemas, mas não sendo conduzidos pelos sonhos, especialmente pelos sonhos de Deus. Houve um homem, um filósofo chamado Renan, que ele diz que os nossos sonhos são a melhor parte da nossa vida. E aí, queridos, se nós não temos sonhos, ou se nós deixamos de sonhar, nós estamos prontos para morrer, porque não nos resta muita coisa mais. Mas, queridos, eu gostaria de pensar um pouco sobre essa questão do sonho de Ana. Nós encontramos aqui o texto, já lemos o texto todo, lemos já a segunda parte, já lemos o final da história, que tudo deu certo, que Ana foi abençoada, e nós encontramos aqui essa família nas suas características, como cada um de nós vivemos a nossa vida com as nossas características, com o nosso jeito de ser, com os nossos projetos, e cada um de nós temos os desafios que nós temos pela frente. Agora, queridos, quais são os sonhos que nós possuímos? Ah, pastor, eu tenho muitos sonhos. Se eu falasse para o senhor provavelmente iria dizer que são grandes demais. Desafios além daquilo que nós podemos alcançar. E aí, queridos, eu gostaria de pensar sobre o papel de algumas pessoas na destruição dos nossos sonhos. Assassinos de sonhos. Gente que se levanta não para nos dar um empurrão para dizer, vai em frente, mas gente que coloca o pé na nossa frente para que a gente possa levar um tombo. E é interessante a gente olhar para esse texto e perceber que há algumas atitudes de pessoas aqui que atrapalham a realização de um sonho, de um projeto. E eu gostaria de pensar nesses personagens aqui da história. Primeiro personagem que eu gostaria de pensar aqui é sobre Penina. Penina é a rival. Penina é a outra. Penina era aquela que competia com Ana. Era a esposa também de Eucana. E o texto diz que ela tinha filhos e Ana não tinha. Se nós observarmos o versículo 2, diz que uma se chamava Ana, a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana não. Uma informação tão simples, um detalhe apenas, mas que fazia toda a diferença. Agora olhem o versículo 6, a sua rival fazia o quê? A provocava excessivamente para a irritar. Porque Ana não podia ter filhos. Gente que tem prazer com a desgraça dos outros. Gente que se alegra e aproveita os momentos de tribulações para dizer, eu que sou bom, eu que sou a boa. Ana é provocada por Penina por causa da situação e aquela dor e todo aquele sofrimento. Agora, queridos, Ana tem consciência da sua desvantagem em relação a Penina. Agora, nós não encontramos aqui momento algum Ana saindo no tapa com Penina. Ana tentando resolver do jeito dela. E às vezes, queridos, apesar de se sentir irritada, chorar, não comer, como diz o versículo 7, Ana sabia como deveria agir. E aí nós também precisamos aprender a reconhecer aqueles que são colocados diante de nós como rivais e não cairmos no jogo daqueles que querem nos ver ainda mais
angustiados e tristes em relação a tudo quanto já temos vivido. Há um outro personagem importante aqui nessa história de Ana, que é Eucana, que é o marido. Versículo 4, 5 e 8, aqui nós temos alguns detalhes a respeito de Eucana. No versículo 4, por exemplo, diz que no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ou seja, era um homem religioso, era um homem que ia à igreja, era um homem que cumpria as suas obrigações com Deus, ele entregava para Penina uma porção, mas entregava para Ana uma porção dobrada. Ou seja, se Penina era uma rival declarada e ela não tinha o menor prazer em ajudar ou consolar o coração de Ana, Eucana, ele sentia que ele não podia fazer nada, mas era extremamente bem intencionado. Estava muito mais para Ana do que para Penina. Versículo 5 diz que sobre essa porção dupla, por uma razão, porque ele a amava. Era um homem amoroso, era um homem que amava a sua esposa, ainda que tivesse outra, até por causa da questão cultural daquele tempo. E no versículo 8 diz: e então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás de coração triste? E olha aí a palavra de Eucana aqui: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ana, eu amo você. Ana, eu dou para você sacrifício dobrado, te ofereço muito mais do que eu dou para a Penina. E o que Eucana de certa forma estava dizendo: eu não tenho culpa de você não ter filhos. E ele vira e diz: Ana, por acaso eu não sou suficiente para você? Esse é mais um personagem na história de Ana que a amava, mas que não podia contribuir muito, pelo menos por enquanto, para poder ver o sonho de Ana sendo realizado. Mas há um outro personagem nessa história, que é o sacerdote, que é Eli, trazendo ou traduzindo para o nosso tempo, era o pastor da igreja. E diz que Ana, nesse contexto de adoração, de culto, vai até o lugar de adoração em Siló. E diz que ali ela começa então a orar, e ela gasta muito tempo em oração, e começa a orar, e ela fica parada ali, e ora, e chora abundantemente. E de repente o reverendo Eli está ali olhando, observando as coisas, e aquela mulher não sai dali, ele vai ali, e quando ele volta, aquela mulher continua ali. E ele olha para aquela mulher, ela balbucia alguma coisa, ela fala alguma coisa, mas não se ouve nenhum som. E aquele homem então, ele olha para aquela mulher e ele interpreta que aquela mulher está bêbada. E ele chama a atenção daquela mulher. Diz: que falta de vergonha, vir à igreja bêbada. Vir à igreja, gente, que papelão, que vergonha, olha, por favor, não faça isso mais uma vez. E Ana, claro, ela se justifica diante do sacerdote, ela explica para o sacerdote que ela não estava bêbada, mas que ela buscava ao Senhor a realização daquele sonho que trazia e provocava no seu coração tanta angústia. Mas o que eu quero dizer aqui, queridos, que quando nós estamos na nossa caminhada, pessoas, homens de Deus, como o profeta Eli, o sacerdote Eli, por exemplo, tem percepção errada do desejo do coração daquela mulher, não compreende a profundidade dos sonhos daquela mulher, não é capaz de medir o sofrimento e a dor de Ana. Era homem de Deus, mas ainda assim, um homem de Deus naquele momento não ajudava muito.
E nós precisamos ter consciência, queridos, que pensando em Eucana e pensando em Eli, gente que ama, gente que serve a Deus, gente que tem temor de Deus em determinados momentos, não pode fazer muita coisa. Porém, quando Ana se coloca diante da presença de Deus, diante daquele homem, e explica a ele exatamente o que estava acontecendo, aquele homem tem uma palavra abençoadora para aquela mulher: volta para casa, vai em paz, certamente Deus vai atender a sua oração. Aquele homem de Deus era um homem que julga erroneamente, olha para aquela mulher e se engana profundamente com a avaliação que ele fez de Ana, mas quando ele tem percepção do seu erro, ele também reconhece que errou e ele tem uma palavra abençoadora para aquela mulher. Isso nos ensina, queridos, que muitas vezes, até na tentativa de ajudarmos as pessoas, nós podemos errar. Mas mesmo quando nós erramos, e quando reconhecemos o nosso erro, quando temos consciência do que fizemos e que não deveríamos ter feito, ou daquilo que não fizemos quando deveríamos ter feito, nós precisamos buscar a presença de Deus, pedindo para que Deus abençoe aquela pessoa a quem de alguma forma talvez nós tenhamos prejudicado. E a quarta personagem aqui, queridos, é a própria Ana. É a própria Ana. Versículo 10 vai falar de Ana. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Como estava aquela mulher? Numa depressão profunda, angustiada, chorando, sem ter muitas condições de talvez fazer outras coisas, mas o seu coração estava cheio de amargura, porque a sua madre estava cerrada e ela não podia ter um filho. Mulher de Deus, mulher que ora, mulher que busca a presença do Senhor. E aqui, queridos, uma coisa importante, lembrar que todos nós, ou cada um de nós, homens ou mulheres de Deus, estamos sujeitos a termos o coração amargurado, quando lutamos com uma determinada situação, com uma determinada dificuldade por muito tempo. Agora, como Ana reagiu diante disso? Diante da sua amargura, diante da sua limitação, diante da impossibilidade de ter um filho. Há algumas coisas interessantes aqui com Ana. A primeira delas é que Ana teve uma atitude positiva diante das suas dificuldades. Se nós olharmos o final do versículo 9, depois do versículo 10, no final do versículo 9 diz que ela vai ao templo do Senhor. E quando ela chega ao templo do Senhor, versículo 10, ela levanta. E ainda que a sua alma esteja amargurada, ela ora ao Senhor, ela chora, é verdade. Mas ela não fica prostrada dentro de casa dizendo: minha vida acabou. E agora, o que é que vai acontecer comigo? Essa semana, eu telefonei para o pastor Antônio, e eu compartilhei aqui na igreja, que trabalhou comigo lá em Patos de Minas e que perdeu a esposa alguns dias atrás. E na terça-feira eu liguei para conversar com ele, para ver como ele estava. E ele me disse uma coisa muito importante: Filho Jonatas, olha, está muito difícil, saudade muito grande, mas eu já comecei a trabalhar. Eles falaram para mim que eu podia tirar alguns dias para descansar, para fazer, mas isso não vai resolver o meu problema. Então eu já comecei a trabalhar, organizar as coisas. Ele vai se mudar no final do ano. Ele diz: eu já estou me preparando para a mudança. Gente que passa por situações difíceis, gente que enfrenta o luto, a enfermidade, a depressão, a quebra das suas finanças, mas tem uma atitude positiva. Eu vou no templo do Senhor, eu vou orar, eu vou levantar, e ainda que chorando, mesmo chorando, não se prostra, não se desanima, não entrega os pontos. Ana teve uma atitude positiva diante das suas
dificuldades. Versículo 11. É interessante que nessa atitude de Ana positiva, ela se coloca diante do Senhor. E no versículo 11 diz: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se o Senhor olhar para a minha aflição com bondade, com graça, e me der um filho, eu vou dizer uma coisa para o Senhor: quando esse filho nascer, eu vou devolvê-lo ao Senhor, porque foi o Senhor quem o me deu. Essa mulher, queridos, apesar de toda a angústia de coração, tristeza na alma, ela tem consciência do seu compromisso ao Senhor. Ela faz um voto ao Senhor. Ela faz um compromisso diante do Senhor. Ana, ela diz: Senhor, olha, se por acaso o Senhor atender a minha oração e me der um filho, Deus, o filho é meu, mas eu vou entregar para o Senhor. É e não é meu, será meu por toda a vida, mas não vai estar diante de mim, não vai estar comigo todos os dias, porque eu vou colocá-lo à disposição do Senhor. Queridos, que mulher interessante essa, porque às vezes, quando nós estamos passando por situações de grande angústia de coração, ao invés de nos aproximarmos do Senhor, a gente diz: não adiantou orar, já orei tantos anos, já pedi para o pastor orar, já pedi oração na igreja, já jejuei, já fiz isso, já fiz aquilo, não resolveu nada. Mas essa mulher permanece firme diante do Senhor, renova os seus votos diante do Senhor. Os anos se passaram, Penina tinha vários filhos e filhas, ou seja, Penina tinha pelo menos 4 filhos. Durante todo esse tempo, Ana persevera em andar na presença do Senhor. E agora ela assume um compromisso, ela faz um voto diante de Deus: se o Senhor atender a minha oração e eu tiver um filho, esse filho será do Senhor. E aí, queridos, eu fico pensando, o que nós estamos dispostos a oferecer ao Senhor, mesmo nos nossos momentos de crise e dificuldades? Como permanece o nosso coração, ou como fica o nosso coração diante de Deus, quando as coisas dão erradas? Ana sabia o que ela queria, e ela assume alguns votos diante do Senhor. Versículo 18: E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu, e o que aconteceu com Ana? O seu semblante já não era mais triste, tinha mudado. Aquela mulher que chega naquele lugar tão angustiada, depois de ouvir a palavra do sacerdote, depois de ter feito um voto tão sério diante do Senhor, dizendo: se o Senhor me der um filho, eu o devolverei ao Senhor. Ela levanta, vai para casa, comeu, e esse detalhezinho no final do versículo é riquíssimo. Ela já não estava mais triste. Agora é interessante, queridos, que ela ainda não estava grávida, ela ainda não tinha o filho, ela não vira ainda o seu sonho sendo realizado, mas ela vivia na perspectiva não apenas de um sonho distante, mas ela vivia na perspectiva de que Deus tinha o melhor para a sua vida. E é interessante que agora o filho não é o ponto mais importante para ela. Sabe por quê? Porque ela já tinha dito para o Senhor que se ela tivesse um filho, ela o devolveria ao Senhor. Então ela abre mão do seu sonho para que seja um sonho de Deus. E quando isso se torna um sonho de Deus, a primeira coisa que acontece, a tristeza sai do coração. O sonho não tinha sido realizado, mas a tristeza já havia saído do coração. Aquela mulher agora pega o caminho de volta para casa,
comeu, porque ela não estava comendo, se alimenta e vai feliz, alegre para casa, com grandes expectativas, com confiança, mas ela seguiu o seu caminho. E aí é interessante nós observarmos o versículo 19, diz que eles se levantaram de madrugada. Gente triste não tem disposição para acordar de madrugada. Gente desanimada quer dormir até meio-dia. Levanta, come alguma coisinha, eu vou continuar na cama. E vai emendando. Aquela mulher levanta de madrugada. Adoraram perante o Senhor. Não deixou de buscar e adorar o Senhor. Tem gente que quando passa por tribulações e dificuldade, pastor, estou mal, não tem condições de ir na igreja, não consigo orar, não consigo ler a Bíblia, pastor, quando eu estiver melhor eu volto para a igreja. Com Ana é diferente, é na sua angústia, é na sua tristeza, é na sua frustração que ela está ali diante da presença do Senhor. Mas, diz que eles voltaram, eles chegaram à sua casa, voltaram para casa. E é interessante que voltar para casa aqui para Ana não é muito simples, porque Penina está lá, Penina continua lá do lado, provocando, levando Ana à ira, deixando Ana frustrada porque ela tinha filhos, Penina tinha filhos e Ana não. Mas é interessante, queridos, o versículo 19 termina não, mas diz aqui que Eucana coabitou com Ana, ou seja, eles deitaram, tiveram relações sexuais, e aí o texto vai dizer que o Senhor lembrou de Ana, e versículo 20, e ela ficou grávida, e ela concebeu, e ela agora tem uma criança dentro do seu ventre. O sonho que foi gestado no coração durante muitos anos, agora esse sonho não está apenas no coração, esse sonho agora é gerado no seu próprio ventre, com aquele filho que está ali, e passado o devido tempo, naquele tempo mulher também ficava grávida por 9 meses, então passado 9 meses, diz que Ana teve o seu filho. E é interessante, o nome que ela dá para aquele menino, Samuel. E o significado de Samuel foi o Senhor que me deu, porque do Senhor eu pedi, ao Senhor eu pedi. Ana agora não coloca um nome naquele menino dizendo, é o meu filho. Olha, agora eu fui curada. Mas Ana não esquece de que o Senhor foi aquele que proveu os seus próprios sonhos. Queridos, é interessante quando nós olhamos para a vida de Ana e que nós vemos daqui uma mulher que sofre, que está com o coração angustiado, mas não perde a sua visão de que ela precisava continuar buscando a presença do Senhor. Nós encontramos nela as limitações para a realização daquele grande sonho da sua vida. E às vezes, queridos, nós também enfrentamos situações extremamente semelhantes à de Ana, não na questão de ter ou não ter um filho, mas há tantos outros sonhos que são gerados no nosso coração. E às vezes os limites são tão grandes, as dificuldades crescem a cada novo dia, que nós corremos muitas vezes o risco de abandonarmos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. O que acontece? Qual que é o final da história? Versículo 19 até o versículo 28, nós encontramos aqui a história de Ana, que tem o seu filho, cuida do seu filho. Eucana agora vai até Eli novamente, de ano em ano, oferecer o sacrifício. Mas Ana diz, olha, a criança ainda é muito nova, eu ainda não vou lá, eu só vou lá quando a criança já tiver idade suficiente para ficar lá com o sacerdote. E diz que por algum tempo, o texto não diz exatamente quanto tempo, mas
Ana fica ali com o seu filho até que ele chegue a uma determinada idade, para que ele pudesse estar ali diante de Eli, o sacerdote. Queridos, depois disso, nós lemos no começo do culto a oração de Ana, o cântico de Ana. No final do capítulo 1, Samuel é consagrado ao Senhor. É consagrado ao Senhor. Versículo 26. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por esse menino eu orava, e o Senhor me atendeu à petição que eu fizera. O Senhor me atendeu. Lembra? Lembra disso? Lembra que eu vim aqui e o Senhor achou que eu estava bêbada, mas eu estava orando por essa criança. Eis aqui o menino. Agora olhem no versículo 28. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E ali eles adoraram ao Senhor. Eu fico impressionado com essa mulher. Porque às vezes, queridos, nós fazemos tantos votos e compromissos ao Senhor, e lembramos desses compromissos enquanto nós ainda temos aquele sentimento: eu ainda preciso que o Senhor faça alguma coisa. Mas depois que nós recebemos a bênção, a gente vira para Deus e diz: Deus, eu acho que não é bem assim. Eu acho que não foi, eu não estava com a cabeça legal na hora que eu disse para o Senhor que eu ia fazer aquilo. Por exemplo, nós estamos falando de Ana aqui oferecendo ao Senhor o seu próprio filho, o que é muito maior do que o exemplo que eu vou dar. Você precisa fazer um negócio, precisa vender um imóvel, por exemplo, está tentando vender esse imóvel há um bom tempo, e na hora da necessidade você diz: Deus, se o Senhor abrir as portas e eu fizer esse negócio essa semana, do jeito que eu preciso, Deus, ao invés de dar um dízimo de 10%, Deus, eu vou dar 40%. E naquele momento de expectativa de necessidade, normal para você, mas de repente, Deus abre as portas. O negócio é feito. Um negócio grande. Isso aqui é suposição, é exemplo. Você vendeu um imóvel aí por 5 milhões. Aí, 5 milhões, 40%, eu acho que é demais. A igreja não precisa disso. Deus entende o meu lado. Deus, o Senhor sabe, meu coração continua fiel ao Senhor, mas Deus, 40%, eu não pensei bem na hora que eu falei isso para o Senhor. Deus, o Senhor perdoa, não perdoa? E Ana podia fazer isso aqui, queridos. Ela podia chegar diante do sacerdote e dizer: sacerdote, olha, naquele momento de desespero, eu falei um negócio que eu não pensei muito, eu queria ver se o Senhor me liberava disso. O que foi? Eu falei que eu ia trazer esse menino de volta para que ele pudesse servir aqui nesse lugar de adoração o restante da sua vida. Mas sacerdote, eu sonhei a vida inteira por um filho e eu só tenho ele, e eu vou ficar agora o restante da minha vida sem o meu filho. Não dá para o Senhor liberar, não. Ana vai, entrega, devolve. Na hora que ela devolve o seu filho, ao Senhor, ela canta: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força será exaltada sempre no Senhor. Aquela mulher não sai chorando porque deixa o seu filho para trás. Aquela mulher não sai lamentando porque, meu Deus, o que eu falei, o que eu fiz, e agora? Ela se alegra no Senhor porque ela for abençoada e ela cumpre os seus propósitos e o seu voto diante da presença do Senhor. Agora, queridos, qual que é o grande resultado disso?
Olhem o versículo 20. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltavam para a sua casa. Versículo 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Queridos, nunca perdemos, quando nós somos obedientes àquilo que nós prometemos ao Senhor. Deus sempre nos dá muito mais do que o que nós damos ao Senhor. Sempre. Ana recebe aquele filho, aquele milagre, fica aparentemente sem o filho, porque entrega para o sacerdote. Mas Eli abençoa aquela casa, e o Senhor abençoa aquele lugar e torna o ventre daquela mulher, que antes era um ventre seco, um ventre capaz de gerar 3 filhos e 2 filhas, porque ela não teve medo de confiar no Senhor. Ela disse: se o Senhor me abençoar, eu vou me alegrar por aquilo que Deus me deu e eu vou entregar ao Senhor. E nós precisamos, queridos, viver corajosamente em direção ao Senhor, para que o Senhor nos dirija, para que o Senhor nos leve em busca daquilo que Ele já tem colocado no nosso coração. Deixe-me dizer uma coisa aqui que eu tinha que ter dito antes e acabei não falando. Eu falei de sonhos, mas quando eu falo de sonhos, queridos, eu estou falando de coisas que são santas, que são retas, que são aprovadas pelo Senhor, e não apenas aquelas coisas que têm a ver com os desejos egoístas do meu próprio coração, mas aquilo que de fato procede do Senhor, e nós sabemos que Deus certamente abençoa e aprova. Quais são os seus sonhos? Quais são os grandes ideais da sua vida, os grandes projetos pessoais, profissionais, projetos espirituais na caminhada com o Senhor, no andar com o Senhor? Quais são os grandes projetos, os grandes sonhos da sua vida? Com Ana nós podemos aprender a viver os tempos de dificuldade, os tempos de alegria, mas com os nossos olhos sempre firmados no Senhor, sempre focados em Deus, a fonte de todo bem, a fonte de todo bem. E nele nós podemos de fato confiar. Eu queria, Guilherme, você coloca para nós aqui, tem um videozinho curto, que eu queria que nós assistíssemos, no sentido de nos desafiar para que a gente não venha a desistir daquilo que Deus coloca no nosso coração. E eu comecei, queridos, falando de uma conversa minha com a Edileia no começo, sobre a questão de sonhos nossos. E que a pergunta dela é: não desista. E aí eu quero dizer que eu não desisti. Nós estamos juntos, continuamos juntos. E aí deve ter um monte de gente curioso querendo saber o que é, né? Vão ficar com curiosidade. Mas estamos juntos. Os meus filhos sabem do que se trata. E certamente, queridos, vocês também têm sonhos e desejos no coração. Estejam sempre prontos para receber de Deus o melhor do Senhor. E não desistam, não desistam. Sejam perseverantes. Caminhem firmes, prontos a olhar sempre para frente, na certeza de que nós servimos a um Deus fiel e que nós não podemos abrir mão daquilo que Deus coloca no nosso coração. Vamos ver esse vídeo, é bem curtinho, mas eu queria... Apaga para nós aí, por favor, para melhorar a imagem aqui. É um filme bastante conhecido, Em Busca da Felicidade. Apenas uma parte. Ei, sabe que dia é hoje? Sei. E qual é? É sábado. E você sabe o que você faz hoje? Sei. O quê? Basquete. Você quer jogar basquete, é? Quero. Tá legal. Então depois vamos ver teste de densidade óssea. O que é que você acha?
Quer fazer isso? Não. Viu, pai? Eu sou profissional. Opa! Eu sou profissional. Oh, muito bom, hein? Eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são e eu era abaixo da média no basquete. Provavelmente você também não será lá essas coisas. Então você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vai lá, manda. Ei. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Vamos. Ok, queridos. Aqui eu quis usar como ilustração apenas como desafio para que a gente não desista. Mas aqui tem a ver apenas com a questão pessoal, humana, pai e filho. Mas nós precisamos estar seguros, porque Deus tem promessas para a nossa vida. Vamos cantar? Grupo, por favor. Servimos e confiamos num Deus que cumpre as suas promessas. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Vamos ficar em pé para nós cantarmos esse cântico. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu amor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Sei que os teus olhos, sei que os teus olhos atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor.
Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel, tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Obrigado, Deus. Amém. Queridos, eu quero orar nesse momento, já encerrando o nosso culto, mas eu gostaria de chamar para vir aqui à frente a Luiz e o Arthur. Vem aqui, queridos. Para quem não sabe, para quem não conhece, a Luiz é minha filhinha do coração, né? Bonita como o pai. Claro que não, né? Claro que não. E o Arthur, meu genrão querido, né? A Luiz e o Arthur, na sexta-feira, vão para a Irlanda, para Dublin, e vão passar lá pelo menos um ano, né? Depois desse ano a gente não sabe, Deus sabe, mas pelo menos um ano. E eu falei para eles que eu gostaria que no último domingo deles aqui nós pudéssemos orar com eles e orar por eles. E eu gostaria de deixar 2 versículos para vocês dois, Luiz e Arthur. Aliás, antes de ler para eles, eu queria chamar um outro grupo de pessoas aqui também.
é o pessoal que vai prestar vestibular esse ano. Onde estão os vestibulandos? Podem vir aqui. Eu sei que domingo já começa o Enem, né? E aí já começa aquela pressão toda, perde sono, para de comer, fica desesperado, não sabe se vai dar conta, se... Só? Tem mais ninguém aqui não? Ok. Então eu leio esses versículos para vocês dois e para vocês dois. Que diz assim, o primeiro deles é Josué capítulo 1. E na verdade eu queria até ler o capítulo 1 todo, mas eu só gostaria de destacar o versículo 8. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Serás bem-sucedido. Mas medita, não esqueça, fale do livro da lei do Senhor. Então o Senhor fará com que vocês sejam bem-sucedidos e abençoados. E a bênção que nós chamamos de bênção sacerdotal, a bênção de Arão, quando lá em Números capítulo 5, versículo 6, Arão abençoa o povo de Israel. O povo de Israel digam: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Meus queridos, que Deus possa de fato cuidar de vocês, abençoar vocês, dirigir a vida de vocês, dar tranquilidade na hora da prova. Eu sei que o Pedrinho tem preocupação com o tempo, relógio, né? Deus vai fazer com que a hora passe no tempo certo. Vai parecer que é rápido demais, mas vai ser o tempo certo. Cada um com as suas dificuldades, com seus desafios, mas vão vencer. E Luiz e Arthur, que Deus possa abençoá-los grandemente lá. Aproveitem o melhor, né? Que Deus possa fazer com que os sonhos de vocês sejam realizados naquele lugar e que Deus possa dar a vocês essa convicção de serem bem-sucedidos e abençoados em todo o tempo. Eu queria chamar os presbíteros para virem aqui. Hoje nós temos só o Pedrinho aqui e o Adriano. E eu queria convidar a igreja para que nós oremos, estendendo as mãos sobre eles e pedindo que Deus possa abençoá-los constantemente. Vem aqui, perto aqui, porque aí nós podemos ficar juntos aqui. Ó Deus eterno, nós buscamos a Tua presença, louvamos o Teu nome, porque nós podemos confiar no Senhor, nas promessas do Senhor, na fidelidade do Senhor, e descansar na certeza de que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Quero te louvar, ó Deus, pela vida do Pedrinho, pela vida do Guilherme, e clamar, ó Deus, que a Tua bênção permaneça sobre eles, nesse momento de tanta ansiedade, de preocupação, a preocupação, ó Deus, sem saber o que vai lhes acontecer, se o intento desejado será alcançado. Mas nós clamamos ao Senhor, ó Deus, no nome de Jesus, que os teus servos, que são meninos, homens de Deus, possam alcançar do Senhor a bênção desejada, que o coração deles possam de fato descansar no Senhor, que possam esperar no Senhor e fazendo aquilo que eles já têm feito, que eles sejam abençoados e honrados pelo Senhor mesmo, por causa do esforço, da dedicação, do conhecimento já adquirido, e que o Senhor abra a porta do melhor lugar, onde eles possam estar, para realizarem parte dos sonhos que o Senhor já tem colocado no coração deles. Quero te louvar também, ó Deus, pela vida do Arthur, pela vida da Luíse, agradecer pela forma como o Senhor tem cuidado deles, como o Senhor os tem abençoado. Te louvamos, ó Deus, pelo tempo de trabalho que o Senhor lhes concedeu, pelos recursos que o Senhor permitiu que eles pudessem ter para poderem realizar esse projeto, esse sonho. E agora, ó Deus, nós clamamos que o cuidado e a bênção do Senhor permaneça sobre eles durante cada um dos seus dias, onde quer que eles forem, onde eles colocarem os seus pés, para que eles sejam bem-sucedidos em todas as coisas, e que o coração deles seja cheio da graça, do amor, do consolo, da segurança e da direção do Senhor sobre as suas vidas.
guarda-os, livra-os de todo mal, e faça, ó Deus, com que essa presença do Senhor seja abundante sobre eles. Ó Deus, abençoe todo o teu povo, abençoa-nos a todos nós. Carecemos e necessitamos do teu cuidado e da tua graça. Pedimos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos. Eu lembro da Márcia e peço, ó Deus, que o Senhor toque na sua vida, lá onde ela está, para que ela seja curada no nome de Jesus. Abençoe todos os demais enfermos, que agora eu não sei ou não me lembro do nome deles, mas que a bênção do Senhor alcance-os onde eles estiverem, que o Senhor seja consolo para eles, que o Senhor seja o fortalecimento, o encorajamento para eles, qualquer que seja a dificuldade enfrentada. Ó Deus, cada um de nós temos lutas para vivermos essa semana, mas que essa semana seja uma semana onde haja abundância da provisão, do cuidado, da direção, da paz e da alegria do Senhor. Fica com o teu povo, dá-nos da tua bênção e da tua paz, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os queridos podem assentar, por favor. Antes de nós cantarmos o último cântico, queridos, eu só gostaria de agradecer a todos que estão conosco hoje aqui, nos visitam, que Deus possa abençoá-lo grandemente. Antes de vocês irem embora, temos ali um cafezinho, suco, não vá embora sem passar ali, e lógico, o pessoal da nossa igreja sabe qual é a atitude agora no final do culto, tá certo? Tem que abraçar aí pelo menos 3, se alguma pessoa nos visita aqui, e não foi abraçado por ninguém, chega para mim e diz: pastor, olha, esse povo está teimoso, pode falar para mim, porque depois a gente vai acertar aqui mesmo, tá certo? Deus abençoe a todos. Diz, Bruno. Se for rapidinho, pode. Inclusive a questão dos jovens, nós estávamos programados de falar sobre o trabalho que eles fizeram agora, em alguns